Vou comprar só mais uma coisinha. Ah, mas é bem baratinho. Quem nunca disse uma coisa dessas? Aí de compra em compra a pessoa vai assumindo dívidas, além de poluir o planeta. Vocês sabiam que 99% do que é comprado costuma ser descartado após 6 meses de uso, de acordo com a ONU? Aí eu te lanço uma outra pergunta. Você é daquelas pessoas que antes de comprar qualquer coisa que seja, se pergunta, será mesmo que eu vou usar, que eu preciso disso? No Diálogos da Cidade de hoje falaremos sobre moda sustentável e para conversar comigo eu recebo a Ana Sakuma, que é produtora de conteúdo, e o empreendedor Eduardo Fernandes. Sejam muito bem-vindos. Muito Obrigada. Muito obrigado. Bom, esse termo moda sustentável já é antigo, né? Mas foi de uns anos para cá que ele começou a ganhar mais notoriedade, não é mesmo? Aí eu já pergunto, até que ponto nós realmente estamos preocupados com isso? Ou será que a indústria, né, lança esse tema mais para dizer, não estamos debatendo, uma falsa sensação de debate sobre o assunto? Com certeza, eu acho que falar de moda sustentável é muito profundo, porque vai muito além de uma campanha que você faz pontualmente ou algo para que você tenha uma força de marca, né? Você se declarar sustentável e colocar o seu produto no mercado como um produto sustentável requer vários steps anteriores. Então, antes mesmo da promoção desse produto, antes mesmo de você colocar esse produto numa loja ou num site para venda, existe um trabalho bem exaustivo, né? Que é um trabalho que leva em consideração qual a matéria-prima que você utiliza, qual é a proveniência dessa matéria-prima, qual é a mão de obra que você vai empregar para que o seu produto seja considerado sustentável, qual que é o descarte desse seu produto também. Então, é muito antes da peça estar feita e também muito depois dessa peça estar pronta, né? Então, quando a gente se declara sustentável, é muito necessário que a gente tenha uma noção de que isso engloba toda uma cadeia de produção. Sem dúvida. Ana? Eu concordo com o Marcos? Edu. Desculpa. Eduardo falou, realmente precisa ser sim pensado. Existem marcas que de fato estão sim preocupadas com a sustentabilidade, mas existem marcas que utilizam isso apenas como um mecanismo de conseguir lucro com isso. Então, se utilizam de uma coisa muito positiva, a gente chama isso de greenwashing, por exemplo, e utiliza desse discurso de sustentabilidade quando na verdade é só um mecanismo para conseguir lucrar. Então, as marcas precisam sim estar ali alinhadas com a questão de sustentabilidade e como o Eduardo comentou, existem várias regras e características para que o mercado seja de fato sustentável, principalmente na indústria da moda. O ideal seria que nós reutilizássemos tudo, né? Não ficasse pensando em comprar ou fazer mais e mais coisas. É bem por aí. Sim, eu acredito que o principal ponto quando a pessoa quer se tornar sustentável dentro do mundo da moda é pensar no autoconhecimento e no conhecimento. Então, saber o que fica bem para ti, saber o que tu gosta, o que deixa de gostar, e também conhecer sobre fibras, tecidos. Eu acho que isso faz completa diferença na hora de comprar uma peça e, de fato, comprar de forma consciente. Porque a gente fica sempre à mercê de tendências. Então, o mercado sempre está ali inovando e trazendo novas informações dentro da indústria da moda, e as pessoas não sabem o que querem, não sabem o que gostam e acabam comprando sem pensar. Acaba comprando por puro impulso mesmo. É aquela famosa pergunta, né? Eu vou usar porque é estação, né? Coleção outono, inverno, verão, enfim, muitas coisas, muitas peças que você não vai usar depois, né? Tem que pensar realmente, eu vou usar, é versátil, comprar peças versáteis, né? Sim. Exatamente. Eu acho que existem muitas perguntas que a gente pode fazer quando a gente vai comprar uma peça, né? Algumas delas são: do que é feita a minha roupa? Então, ela é de um tecido orgânico, como o linho, a seda, o próprio algodão. Ela é ou não, ela é de um tecido que que é feito de petróleo, né? Ou um tecido plástico, né? Que vai demorar cerca até 400 anos para ser degradado na natureza. Então, essa é uma das perguntas. Uma outra pergunta que é um pouco mais difícil da gente saber, não está na etiqueta muitas vezes, sobre a mão de obra que é empregada
para fazer quem fez as minhas roupas, né? Existe até um movimento, né, de quem fez minhas roupas, compre de quem faz, que leva muito em consideração isso, para que você conheça realmente a marca antes de você comprar. Porque muitas vezes você está comprando uma roupa, uma peça de roupa, uma blusinha, porque ela está com preço bom, ou porque você vai usar só para pontualmente, vai descartar. Mas o que tem nessa peça, né? Muitas vezes a gente se depara cada vez mais com isso, mas muitas vezes existe mão de obra escrava empregada para produzir essa roupa. Então, ela é nociva não só ao ambiente, quando a gente fala dos tecidos, do descarte e da proveniência desse material, mas também é um dano não só ecológico, mas social, né? Então, faz com que a nossa sociedade toda seja prejudicada por uma escolha, só que uma escolha de muitas pessoas. Sem dúvida. Bom, vou fazer uma pausa no nosso bate-papo aqui, porque eu conversei com uma empresária aqui de São José dos Campos, que ela tem um trabalho bem bacana. Ela utiliza, né, a empresa dela faz bolsas, carteiras da pele do peixe pirarucu, que é o maior peixe, né? E essa pele, ela era descartada, só que ela utiliza esse material, essa mão de obra, para vender bolsas e carteiras, um trabalho bastante bacana. Então, vamos conferir. Denise, você trabalha, né, nesse ramo da sustentabilidade há um bom tempo. Conta pra gente de onde começou, de onde despertou essa ideia em você. Olá, Daniele, obrigada pela oportunidade. Bom, a gente começa dizendo que a marca Denise Gerassi está completando 9 anos de existência esse mês. E ela nasceu com foco na sustentabilidade, em ser uma marca de bolsas e acessórios ligada ao eco-friendly. E lá, 9 anos atrás, nós iniciamos com alguns materiais tipicamente brasileiros, porque a brasilidade era um dos pilares da marca. E nós iniciamos com alguns materiais tipicamente brasileiros. E o pirarucu acabou se destacando como o nosso carro-chefe, o nosso artigo nobre. Para quem não sabe, o pirarucu é o maior peixe de água doce do mundo. Ele é predominante da bacia amazônica, então pode chegar a medir 4 metros de comprimento, pesar até 200 quilos, controlado pelo IBAMA, não tem mais risco nenhum de extinção. E essa pele imensa era descartada, né? O peixe era pescado para alimentação dessas comunidades ribeirinhas e jogava-se a pele fora. A partir de alguns anos atrás, mais de uma década, desenvolveu-se a forma de fazer o curtimento dessa pele, criando essa matéria-prima nobre aí com a qual nós fazemos nossas peças. Queria que você falasse um pouquinho, explicasse sobre o seu trabalho muito importante com as comunidades ribeirinhas, como que surgiu também, de onde veio essa ideia, o quão ela é importante, né, para esse trabalho, essa cadeia também de produção. Essa é a pele do pirarucu, né? Aqui a gente tem uma de nossas bolsas. Aqui nessas reentrâncias a gente vê onde saem as escamas, enfim, uma pele que por si só é muito bonita e era jogada fora, né? Então, a partir do momento em que essas comunidades ribeirinhas, que têm no pirarucu a base da sua alimentação proteica, passaram a poder vender também essa pele, né? Algo que era descartado, isso gerou uma renda extra para essas famílias, o que possibilitou que elas permanecessem em seus locais de origem. Isso diminui o êxodo rural e criou todo um trabalho ali em torno, né, mais uma forma de arrecadação de dinheiro para que essas famílias permanecessem nas suas regiões. Houve um trabalho, a gente está falando tudo isso, Daniela, lá na região da Amazônia, né, da bacia amazônica, várias comunidades ribeirinhas. E então criou-se associações, comunidades que foram treinadas para uma pesca sustentável. Enfim, a gente está em contato com esses pescadores porque nós nos beneficiamos do trabalho deles, então é muito gratificante poder colaborar, né, com esse material tão tipicamente brasileiro. Ele é basicamente nosso, né? Nas feiras internacionais que nós fizemos, quando pudemos dizer, olha, isso aqui é pele de um peixe de água doce, né? E isso encanta lá fora. Então, nós temos muito orgulho de colaborar para que essas comunidades ribeirinhas
possam permanecer no seu habitat de origem, né? E com cada vez mais recursos e mais consciência da nossa sustentabilidade. Denise, obrigada, viu? Imagina. Atenção, pelo tempinho que você separou para conversar com a gente. Isso, eu que agradeço pela oportunidade. É sempre assim muito importante para nós, que somos pequenos, ter um canal como esse de vocês, né, para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Muito legal, né, gente? Eu acho que ela tocou no ponto-chave, né? Consciência, que é a questão também do trabalho com a comunidade ribeirinha. Isso é muito importante, né? Para que eles permaneçam, de fato, no território que é deles, né? Com certeza. Inclusive, o pirarucu era um peixe que estava em ameaça de extinção. E a gente teve ali uma lei, que é a Lei 11.959, que é a Lei da Agricultura e Pesca Sustentável, que estipulou algumas regras para a pesca desse tipo de peixe, principalmente para o uso industrial dele. E isso foi muito, muito importante, porque transferiu um peixe que estava em ameaça de extinção e agora ele não está mais, o que é muito bom para a natureza. Sim, muito importante. São 3 meses por ano, se não me engano. Aí tem umas regras, né? Dependendo do peso, não pode ser pescado e tudo mais. Mas, sem dúvida, é um trabalho para lá de importante, né? Com certeza. Eu acho que esse é um exemplo de tudo o que a moda sustentável revoluciona no mundo atual, né? Então, há uma revolução não apenas ambiental, mas uma revolução social, que é o trabalho com essa população, uma revolução tecnológica, porque isso faz com que as empresas, né, consigam investir mais nessas tecnologias para que a gente tenha cada vez mais matéria-prima inusitada e que não agrida o ambiente como a indústria da moda agride atualmente, né? Sem dúvida, né? Pensar no lado humano também não é só lucro, né? Uhum. E já que a gente deu o exemplo da Denise, você, Eduardo, também tem uma marca sua sustentável. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente de onde veio essa ideia de pensar na sustentabilidade, onde que foi que te despertou, que virou a chavinha? Perfeito. Eu sempre gostei muito de moda, então quando eu decidi começar os trabalhos em moda, eu comecei a pesquisar e ver o quanto a indústria da moda é poluente, né? E não só poluente, mas como ela é nociva para a nossa sociedade de uma forma geral. Então isso me deu uma motivação ainda maior para criar uma marca de moda sustentável, que é o Latlântica, né? O Latlântica veio hoje com o objetivo de, além de trazer produtos que são produzidos de uma forma sustentável e ética, ela também quer trazer uma mensagem de sustentabilidade para as pessoas que não necessariamente são consumidores. Então, o Latlântica está totalmente relacionado com a nossa Mata Atlântica, né, da nossa região. Então, foi uma viagem que eu fiz para lá, que me despertou esse encantamento pela nossa flora, e isso fez com que esse fosse o mote da marca, né? Então, que ela trouxesse essas informações também, além de peças bonitas e peças sustentáveis, desde a produção até a matéria-prima que a gente utiliza, como o tingimento natural, que é algo muito novo também, mas que está sendo amplamente explorado agora no mercado da moda. E eu fico muito feliz de ser parte dessa grande revolução. A gente está fazendo a diferença, né? Com certeza. A Ana também é produtora de conteúdo, Sim. né? De onde que veio essa ideia de explorar também esse caminho? Eu falo muito sobre o Fashion Law, que é o direito da moda no meu perfil. E o direito, como sempre, é revolucionar a questão de injustiças que acontecem. Seja ele uma injustiça com pessoas, com animais. E o Fashion Law é muito interessante porque ele frisa justamente essa questão de legislação que evita o trabalho escravo e legislação que evita a questão de desmatamento dentro dessa indústria da moda. É um ramo que está ainda muito no comecinho, nós não temos uma legislação específica para direito da moda, nós fazemos uma mescla com várias outras áreas do direito, mas essa ideia principal foi justamente essa questão esse sentimento de injustiça mesmo. Bacana, já é um caminho, né? Já é um começo. caminho perfeito. Bom, a gente vai para a nossa primeira pausa de hoje, então. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre o assunto. O Diálogos da Cidade hoje está falando sobre moda sustentável. Não sai daí que voltamos já já.
hoje dialogando sobre moda sustentável. Eu recebo a Ana Sakuma, que é produtora de conteúdo, e também o empreendedor Eduardo Fernandes. Bom, gente, quando a gente fala de moda sustentável, tem várias hashtags, vários termos que são associados, né? Eu peguei alguns, só que é o Fashion Revolution, quem faz as minhas roupas, Slow Fashion, né, que você fala bastante, Fashion Low, né, que você também falou. Explica para o pessoal aqui de casa o que de fato se remete cada um desses temas. A Ana quer começar? Pode ser. O Fashion Law, na verdade, é o direito da moda. Então, é toda a parte de jurídica, de legislação vinculada apenas à indústria da moda. Como eu tinha mencionado, no Brasil nós não temos uma legislação pautada apenas na moda. Então, é uma área jurídica que é interdisciplinar. Então, a gente tem ali o Código de Direito Tributário, Direito do Consumidor, Direito Contratual, e tudo isso dentro apenas da indústria da moda. Então, o Fashion Law é o direito da moda. Em outros países já é melhor regulamentado nesse sentido? Ou também não há uma legislação específica para isso? Nos Estados Unidos é algo mais forte, tanto que a inspiração do direito da moda surgiu de lá também, mas ainda é uma coisa muito nova, é algo muito recente. Começou aqui no Brasil, começou em 2015 mais ou menos, então ainda é um bebê. Eduardo, slow fashion, né? Você fala bastante sobre isso, que significa uma moda lenta, né? A tradução, algo que é mais útil, que você vai usar, de fato, não algo descartável. Seria isso para o pessoal entender? Exatamente. Eu acho que isso, o slow fashion, ele se contrapõe ao fast fashion e hoje, infelizmente, já existe um outro movimento chamado ultra fashion, né? Que comparado à indústria do fast fashion produz ainda muito mais, né? Existe uma marca chinesa muito conhecida e que explora muito as redes sociais e que está envolvida com trabalhos análogos à escravidão, a descarte irresponsável, né? A poluição ambiental. Então, o slow fashion, em contraponto a esses dois outros movimentos, ele é um movimento de criar uma moda que não seja por uma produção exacerbada. Então, não é uma moda desenfreadamente, que produz desenfreadamente, né? Então, é uma moda que tem consciência, as empresas estão conscientes de qual é o meio de produção que elas empregam, estão conscientes de qual é a matéria-prima que elas utilizam, dando sempre prioridade, como acontece com a Atlântica, às fibras que são fibras naturais. Então, você utilizar algodão, que inclusive existe uma outra revolução, uma outra campanha, né, que chama Sou de Algodão, o linho polui menos, né? Polui menos, exatamente. E são materiais que eles são biodegradáveis. Então, se eles forem descartados no ambiente, eles se desintegram muito mais rapidamente do que uma roupa feita de plástico, como o caso do poliéster, elastano, poliamida, enfim, que são tecidos que hoje são muito utilizados pela indústria do fast fashion. A maioria, né? Muito. E são tecidos que ficam até 400 anos no nosso ambiente. Então, eles ficam até 400 anos sem serem desintegrados, eles viram microplásticos, eles poluem os oceanos, eles poluem a natureza, né, a flora, causam um mal gigantesco para a fauna também, porque os animais acabam comendo aquele plástico e acabam morrendo por isso. Então, existem muitos fatores que estão interligados, inclusive as chuvas que ocorreram no nosso litoral norte. Então, tudo isso, todos esses desastres ambientais, eles começam nas suas escolhas, nas nossas escolhas, né? Então, uma coisa vai levando a outra, exatamente. Então, coisas muito grandes que acabam acontecendo por conta de escolhas pequenas que a gente consegue se adaptar. Se todo mundo tivesse a consciência, né? Pegando Exato. um pouquinho do gancho que você falou, a fabricação de roupas, ela polui a água, além de poluir a água, como você estava comentando, ela gera CO2 e também tecidos como poliéster, gente, liberam cerca de 700 mil fibras de microplásticos em cada lavagem. Então é muita coisa, né? Muita coisa. Multiplica, triplica isso daí, né? A cada lavagem por pessoas. Então é muita coisa.
Você estava falando da questão da consciência, do trabalho escravo. Quem faz minhas roupas, né, as hashtags e Fashion Revolution também vai bem por aí, né? Para a gente ficar mais atento nesse sentido. Com certeza, com certeza. Existem muitas marcas grandes de moda hoje que utilizam de trabalho escravo. Por isso é barato, né? Consequentemente, as roupas. Com certeza. E isso faz com que essa indústria seja muito mais competitiva quando a gente relaciona com o slow fashion. Então, quando a pessoa fala que na internet, no site daquela marca chinesa, eu consigo comprar uma blusinha muito mais barato do que de uma marca local, você precisa levar em consideração que o que foi pago para a pessoa que fez aquela roupa, às vezes, foi centavos. Então, teve um furo de reportagem que saiu na imprensa também, que mostrou que para essa grande marca, as pessoas ganhavam menos de 1 centavo por dia e elas tinham que fazer 500 peças de roupa por dia, né? Então, qual é o lucro dessa empresa? E coisas absurdas que eram retratadas nessa investigação, como pessoas que dormiam ao lado da máquina de costura, pessoas que intervalos para as mulheres lavarem a cabeça, porque elas não podiam tomar banho, elas não conseguiam tomar banho e elas ficavam horas e horas e horas ali produzindo aquela roupa. O primeiro salário era retido, então era um primeiro salário que eles não recebiam, fazendo esse número absurdo de roupas por dia. Toda vez que eles erravam em alguma costura, isso era descontado do salário deles, era 1 dia de folga por mês que eles tinham. Então, são condições horríveis, né, de pessoas que muitas vezes não têm nem como se defender. Então, são pessoas que chegaram lá por diversas outras situações também, que são problemas sociais, que faz com que elas tenham menos poder diante dessas marcas e elas se tornem escravos, para que você consiga comprar uma roupa por um preço muito menor do que comparado a outras marcas que possuem um meio de produção mais ético, né? Então, nós e muitas marcas que são marcas do slow fashion se preocupam muito com quem faz as minhas roupas. Então, é esse movimento que aborda principalmente esse tema. Saber quem fez as suas roupas, ter a certeza de que não houve nenhuma exploração do trabalhador ali, porque sustentabilidade vai além do ambiente, da questão ambiental, sendo essa muito importante, né? Mas também a questão social. Sim, infelizmente a gente ainda está falando sobre trabalho escravo, né, em pleno século XXI. Vocês bateram num ponto, né, de evitar, né, comprar dessas marcas, ter essa consciência, porque escraviza muitos funcionários. Em contrapartida, muitas marcas que têm um processo mais ético, o custo-benefício é um pouco mais alto. Como que a gente dribla, conversa sobre esse assunto, olhando para a realidade, né, de muitas pessoas que realmente não têm condição de comprar? É uma questão social também. Qual que é a opinião de vocês nesse sentido? Como que a gente deve estender esse diálogo? Eu costumo falar que a peça barata é aquela peça que tu compra e usa várias vezes. Então, a pessoa tem uma consciência de uma peça barata é aquela de R$20. Ela não vai ser barata se só utilizar agora e descartar amanhã. Ou na primeira lavagem Ou também, né? Já fica aquelas bolinhas na peça e aí descarta. Então, a peça que ela é barata é aquela que é duradoura. E pensando nisso, os tecidos naturais, eles têm ali uma durabilidade muito maior se comparado aos tecidos sintéticos ou aos tecidos artificiais. Uma substituição, por exemplo, é o uso do algodão. O algodão é um tecido, uma fibra extremamente natural, que é muito fácil de ser, é um tecido biodegradável e é um tecido que é tão barato de ser produzido quanto o poliéster, que é de plástico e demora 400 anos para ser dissolvido no meio ambiente. Então, essas substituições dos tecidos naturais e das fibras naturais referentes a tecidos sintéticos e artificiais é o que dá a grande diferença. E existem sim tecidos que são naturais e baratos de serem produzidos. Com certeza. Eu acho que essa relação do barato e caro, né, comparando o slow fashion com o fast fashion, ele é relativo isso. Por quê? Porque existe até uma pesquisa que mostra que a média de uso de uma roupa de fast fashion é 5 vezes. Então, depois de 5 vezes que essa roupa é utilizada, ela acaba ficando torta por causa de costura, ou ela acaba desbotando.
Em contraponto, a gente tem uma roupa de slow fashion que a média de uso é 50 vezes. Então, mesmo que seja 10 vezes mais caro do que a roupa do slow fashion, mesmo sendo 10 vezes mais cara do que uma roupa de fast fashion, se chegar a isso, porque não chega a isso, né? Isso já faz com que essa conta feche, né? Porque se você tem uma roupa que você vai utilizar até 5 vezes e você vai ter uma roupa que você vai utilizar até 50 vezes, então o barato é essa roupa que você vai utilizar por mais tempo. E você, além disso, você também ajuda nessa questão do descarte, né? Você não vai ser uma pessoa que vai descartar isso no meio ambiente. E o ideal, então, seria ter menos roupas, mais roupas, né? Que são mais versáteis, que, né, não vão poluir o meio ambiente, né? E dá para fazer combinações também, né? Muitas vezes a pessoa tem aquela peça de roupa e só usa daquele jeito, mas tem uma infinidade de combinações que dá para fazer também, né? Sim, o que eu recomendo é investir em peças clássicas e atemporais, em tecidos melhores, como couro, linho, seda, e peças em cores neutras, para que então tu possa fazer essa junção do teu armário, aquilo que tu já tem, com essas peças que são mais caras, digamos assim. Porque tu vai conseguir fazer muito mais combinações com elas, com aquilo que tu já tem. Sim. Você falou dessas peças clássicas e tudo mais. Quando a gente fala de moda, né? Porque tem tendência, a indústria da moda lucra muito. Quando a gente fala de moda, o que é estar na moda, de fato? É ser sustentável? É se sentir bem também? Que a gente sabe que tem também muita pressão em cima disso, principalmente das mulheres, em relação às mulheres, né? Eu te passo a bola para falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas o que é estar na moda? Eu acho que esse conceito de estar na moda tem mudado ao longo do tempo, justamente por causa desses movimentos e justamente por causa dessas revoluções, né? Então, hoje, a gente vê uma Fashion Week, por exemplo, que aconteceu em Copenhague, né? Que colocou regras para que as marcas que fossem desfilar nessa Fashion Week fossem marcas que utilizassem pelo menos 50% dos tecidos da sua coleção de tecidos ou reciclados, ou tecidos orgânicos, como que a gente comentou agora há pouco, ou tecidos vintage também, que está muito relacionado ao upcycling, né? O que é o upcycling? É você utilizar uma matéria-prima que seria descartada no ambiente, você ressignificar essa peça, e obviamente não criando um material de baixa qualidade. É você utilizar aquele tecido que foi uma sobra de uma confecção, de uma coleção específica, e você criar um acessório com ele, por exemplo, né? Ou você ressignificar uma peça que tem ainda uma fibra em boas condições de uso. Então, você consegue reorganizar esse meio produtivo, e esses materiais que seriam descartados no ambiente, eles acabam virando outras peças de qualidades muito melhores do que as qualidades que a gente vê hoje em acessórios de fast fashion. Então, isso, até então, isso de Copenhagen foi uma instrução em 2020, em 2023, genial. Agora não é mais uma instrução, é uma regra, né? Então, a CEO dessa semana de moda disse que não adianta apenas você sugerir para as marcas isso, mas você precisa criar regras e regulamentar isso de forma que a gente consiga mudar culturalmente essa visão de moda, que é uma moda que não precisa ser uma moda descartável, não precisa ser uma moda que você precisa comprar de uma forma não ética ou de uma forma desenfreada, né? Então, hoje, esse conceito de moda vem mudando muito, e eu fico muito feliz por isso, de ser parte disso, de sermos parte disso, porque como consumidores, todos nós temos o nosso papel dentro dessa batalha. Bem interessante, é isso aí. Eu já te passo a palavra, eu preciso te chamar no intervalo, aí daqui a pouquinho a gente fala dessa questão da pressão, né, estética feminina em relação à moda também. A gente vai para mais um intervalo, o último de hoje, mas não saiam daí que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com Diálogos da Cidade e eu estou recebendo hoje a Ana Sakuma, que é produtora de conteúdo, e também o empreendedor Eduardo Fernandes,
Quero voltar para esse bloco, passando a palavra para você, Ana. Quando a gente fala de moda, há uma pressão também muito grande, né? Pressão estética, que muitas vezes mexe até com a autoestima da mulher. A mulher sempre tem que estar impecável, com a melhor roupa, sempre maravilhosa. É uma questão também que pega bastante nesse sentido também, né? A ser discutida. Com certeza, ainda mais hoje em dia com a questão da evolução das influencers. Cada dia mais as influências estão mais próximas da nossa realidade e a gente se compara muito com as pessoas e esquecem que aquela influencer, ela tem 15 pessoas ajudando ela, provavelmente, tem alguém que a veste, alguém que conhece sobre moda e a gente se compara querendo utilizar a mesma métrica. Então é uma pressão que a gente sente mesmo dentro da sociedade e é uma pressão que está muito próxima de nós mesmos. Sim, é uma realidade totalmente distinta também, né? As pessoas têm que colocar isso. A gente estava falando em off, né? Você citou uma situação, uma história bastante interessante, que hoje a moda é vista por muitos como fútil, né? E sempre foi assim. Sim, na verdade, os homens, antigamente, eles trabalhavam e eles iam nesses trabalhos e a responsabilidade de carregar o sobrenome da família estava na mulher. Então, se o homem ele tinha dinheiro, se aquela família tinha dinheiro, era visto na mulher. Então, a mulher que se vestia, a mulher que utilizava joias, e tudo que a mulher fazia era considerado fútil. Inclusive, a busca pelas roupas, a busca por joias e se interessar por esse tipo de assunto. Isso é um pensamento que nós não falamos, mas ele se perpetua até os dias de hoje. A moda é considerada fútil porque por muito tempo nós deixamos que ela fosse. Ainda bem que hoje existem movimentos que revolucionam isso, que está tentando mudar essa mentalidade, mas as pessoas elas não buscam conhecimento, não buscam a noção sobre moda por pensar que ela é fútil. E ninguém sabe dizer o porquê que a moda é fútil, já que é uma coisa que está tão presente na nossa realidade e também é algo que expressa quem a gente é. Então não tem como ser fútil uma coisa que é a gente. Então ninguém sabe dizer de onde surgiu. E aí ela surgiu exatamente deste ponto. É a forma de se expressar, né? Mostrar o que você está sentindo, também sua personalidade. A gente falou, você mencionava também no último bloco sobre a questão dos desfiles, né? Quando a gente olha para os desfiles, são todos muito exagerados, né? Muito cênicos. O que a gente pode tirar para a nossa realidade? E também sem pensar que a moda ela é tida como elitista, né? E de fato né? Não vamos tapar os olhos para isso. O que a gente pode tirar dos desfiles também? Eu acho que a gente precisa ter muita consciência quando a gente assiste a um desfile, principalmente durante as semanas de moda, né? E a gente precisa enxergar aquilo como referência, como uma referência. Porque ter justamente a consciência do que isso afeta na sociedade, né? E buscar realmente informações sobre as marcas que estão desfilando, qual que é o processo produtivo de cada uma delas, qual é a mensagem, que isso é muito importante quando a gente fala do desfile, justamente porque é algo muito cenográfico. Então, é muito importante a gente conseguir entender qual é a mensagem que aquela marca, né, que aquela casa de costura quer passar para a sociedade, o que eles querem transmitir como uma mensagem, vendo a moda como uma arte, né, a moda como uma forma de se expressar, como uma forma de expressão. Então, eu acho que quando você alia essa consciência, toda vez que você vê um desfile, você acaba tendo uma consciência maior do que é a moda perto de você também. Interessante. Ana? O Eduardo citou sobre a Copenhagen Fashion Week e não tem como falar sobre moda sustentável e não falar sobre essa semana de moda. Existem várias semanas de moda, existe a New York Fashion Week, tem a Milão Fashion Week, mas a Copenhagen Fashion Week ela é tão interessante porque é um evento que acontece 2 vezes por ano. Acontece em final de janeiro, começo de fevereiro, ou apenas em fevereiro, em agosto, que é o mês da Revolução da Moda. E a Copenhagen Fashion Week ela tem um propósito de sustentabilidade. E todo o evento é pautado sobre isso, são 4 dias de evento. E o carro que entra ali são carros de eletricidade, então diminui a questão de emissão de carbono, também já é uma coisa que pode sim ser ajustada, uma coisa interna dos próprios eventos, e a Copenhagen Fashion Week deu super certo, então a gente pode sim trazer essa referência para as outras semanas da moda, e também a questão de reutilizar o material.
Então, trazer uma coleção, porque as tendências, elas vão e voltam. Então, quando uma marca, ela traz de novo uma coisa que ela já fez, isso faz com que a pessoa repense, eu já tenho essa peça no meu armário. Então, não tem por que eu comprar de novo. Então, eu acho que pensar e conhecer sobre essa parte é muito importante também. Um costume que tem ficado forte também são a questão dos brechós. Inclusive, fora do país, é bastante comum, né, muitas marcas pegarem de segunda mão peças de marca, de grife e tal, para revender. E aí tem algumas pessoas que são contra, que acham que até é uma forma de estimular ainda mais o consumismo. Qual que é a visão de vocês nesse sentido? Ana, quer começar? Pode ser. Dentro de Fashion Law, a gente tem uma parte que trabalha sobre a questão de compra e venda de materiais. Então, uma pessoa ela tem um artigo de luxo e esse artigo de luxo ele é replicado. Então, é como se fosse uma cópia e é vendido muito mais barato. Só que aquela cópia é feita de materiais que não são... são completamente... Ai, eu perdi a palavra, desculpa. Que são péssimos para o meio ambiente. E aí a pessoa compra achando que está comprando uma peça de luxo e, na verdade, está comprando uma cópia. É muito melhor eu comprar de um mercado que não tem tanto nome, mas que aquela peça é feita assim, de um material durável e um material biodegradável, do que eu comprar dessas de segunda mão e de primeira linha, por exemplo, e ser completamente falso. O material e a marca também. Porque justamente essa peça deve ter sido produzida de uma forma não ética também, né? Com certeza. Justamente não só para a questão jurídica, mas para a questão social e ambiental, se você for avaliar qual que é o material que foi empregado para criar essa réplica dessa peça, de uma peça de grife. Um exemplo muito legal sobre isso é a marca Gucci, que é uma marca muito forte mundialmente, que criou uma vertical que é justamente para que eles consigam reutilizar peças vintage da coleção deles. Então, peças antigas que ainda são vendidas, né? Só que de uma forma como um brechó dentro da própria marca. Ela faz um brechó com as próprias peças, né? Então, que é o contrário do que as marcas fazem hoje. Então, o fast fashion, justamente porque está muito preocupado com a questão da marca, eles preferem eles próprios descartarem isso de uma forma totalmente responsável no ambiente. E exemplo disso é o deserto do Atacama, na Argentina, que tem um mundo de roupas com etiquetas, né, que foram descartadas pelas próprias marcas, pelas próprias empresas que produziram essas roupas. Então eles preferem, em vez de doar ou colocar essa peça para circular, nesse conceito de economia circular, né, reaproveitar essa peça que já foi produzida, eles preferem que essa peça suma dos olhos da população e eles preferem que essa peça seja descartada num grande deserto para que as pessoas não achem que a coleção deles teve roupas que sobraram ou que não foi um sucesso de venda ou coisas nesse sentido que seriam prejudiciais, entre muitas aspas, para essa imagem da marca. Então, sim, isso eles preferem de uma forma perder essa roupa e colocar isso, colocar o nosso ambiente à mercê disso, né? Em vez de pensar numa solução mais criativa, como foi o caso da Gucci, para que eles consigam reutilizar isso. Então, esse conceito de moda circular, de economia circular, também está muito relacionado à moda sustentável, como o próprio upcycling, né? Por que não utilizar desses tecidos que você já comprou e que você já produziu para fazer aquela coleção, esse tecido que sobrou, né? Por que você vai descartar? Ah, não, porque eu não posso utilizar essa mesma estampa, ou porque eu não posso utilizar essa mesma cor numa próxima coleção, porque vai ficar batido, as pessoas querem algo novo. Não, isso é uma cultura, como a gente falou anteriormente, isso é uma cultura que tem uma visão de moda nociva, uma visão de moda que prejudica o ambiente, uma visão de moda que está totalmente ligada a problemas que a gente tem na sociedade atualmente. Isso também está muito vinculado à questão do marketing. Então, o marketing é feito para a questão de exclusividade. Então, se qualquer pessoa pode ter, porque eu, que tenho dinheiro, condição financeira, vou comprar. Então, as marcas... ser exclusivo, né? Exato. Então, as marcas, elas preferem, de fato, descartar e fingir que nada aconteceu, do que vender mais barato para todo mundo, para que todo mundo tenha acesso. Democratizar esse acesso, né?
Por falar em democratizar, a gente falou da moda ser elitista muitas vezes. Outro ponto que pega também, né, quando a gente fala em termos de exclusão, são que muitas marcas famosas, reconhecidas mundialmente, elas também, quando se fala de democratizar o acesso aos tamanhos, a todos os tipos de corpos, a gente vê que não é bem assim, né? Sim. Até recentemente, lembrar de um caso mais famoso, tem uma saia da Miu Miu, né, que gerou polêmica porque o maior tamanho é o 46 e não é um tamanho plus size, né? Então, assim, você também exclui muitas pessoas da moda nesse sentido, né? É um assunto que precisa ser bem revisto. Com certeza. É importante a gente mencionar que grande parte da produção de tecidos que a gente tem hoje vem da China. E a China, ela faz roupas para as pessoas orientais. As pessoas orientais têm corpos diferentes das pessoas ocidentais. Então, não é uma coisa muito pensada, porque onde vende isso, da onde que vem isso, tem um tipo de mentalidade que é diferente da nossa. Então, cabe a nós mesmos se posicionar quanto a isso e começar a consumir referente de uma forma consciente, claramente, e para que comece a pressionar para que se possa fazer mais peças de diversos tamanhos e para diferentes corpos. Gostaria de complementar? Sim, a moda, a gente precisa quebrar essa visão de moda que a gente tem tido até então, né? Então a gente precisa pensar na moda como uma forma de expressão, a gente precisa pensar na moda como arte. Quando a gente pensa na moda como consumo apenas, a gente tá olhando para a moda que é a moda nociva, né? Que é a moda que que abraça todos esses problemas que a gente discutiu hoje. Então, quando você começa a pensar na moda como uma forma de expressão, na moda como se sentir bem com o que você está utilizando, com ter a consciência de quem fez, do material utilizado, da qualidade desse produto e o que ele representa para você, você quebra essa indústria da moda que está muito relacionada às redes sociais, né? Que é uma moda irresponsável. Uhum. A gente está chegando no finalzinho. Eu queria que vocês falassem, quando a gente fala de moda, não foi mencionado aqui, a gente fala sobre questão social também, tem vários fatores do dia a dia importantes que influenciam. Que recado que vocês dariam, né? O que a gente precisa discutir muito nesse assunto? O que vocês esperam daqui para frente, a médio e longo prazo? O que ainda precisa ser pensado em termos, né, de diálogos, políticas mesmo, para a gente ter um avanço nesse ramo? Eu diria, busque conhecimento e autoconhecimento. Se conheça e conheça sobre moda. Eu acho que nós somos na internet, a internet tem muito material de forma gratuita e que as pessoas conseguem acessar. Hoje em dia é muito mais fácil ter acesso às informações do que era antigamente. Ainda a gente precisa avançar muito referente a isso, mas hoje em dia nós temos sim esse acesso. Então, buscar o conhecimento, eu diria que é fundamental para revolucionar de fato a moda. Eduardo? Eu concordo totalmente. Eu acho que, além de buscar o conhecimento, repensar também, porque a gente traz na nossa cultura muito arraigado esse conceito de moda, que é um conceito de moda nocivo, né? Seja pela forma como a gente consome a moda, seja pelas marcas que a gente elege como marcas que das quais a gente vai comprar. Então, eu acho que uma mensagem muito importante que eu gostaria de deixar é repense. Repense o que você vai comprar, repense se você vai comprar e investigue, né? Criar o hábito de, toda vez que você for comprar uma roupa, olhar qual material foi utilizado para que essa roupa fosse produzida, buscar conhecimento também. Hoje em dia, como ela disse, as redes sociais expõem isso muito claramente, principalmente as marcas grandes e pequenas, eles expõem como essa peça é produzida. Então, é muito fácil de você conseguir essa informação. Então você consegue fazer uma compra e ter uma escolha muito mais consciente se você segue essa marca, se você sabe quem produziu isso, se você sabe qual é o material que foi utilizado. Assim você vai ter uma peça que vai durar muito mais, vai ser uma peça muito mais ética, uma peça mais responsável e você não vai mais fazer parte do problema, mas você vai ser parte da solução para essa indústria que vem de anos prejudicando a nossa sociedade, o nosso meio ambiente. E se todo mundo fizer a sua parte, né, com certeza nós vamos ter melhores índices, vamos evoluir nesse sentido.
Com certeza. Outro ponto é também o cuidado com a peça. Normalmente a peça ela vem em informações de como cuidar daquela peça e as pessoas simplesmente decidem não ler aquilo e cuidar do jeito que cuida de qualquer peça. Isso afeta muito a durabilidade e aí faz com que a pessoa precise comprar outra peça de novo, e vira um ciclo. Vai, sem Um dúvida. ciclo Então, vicioso. a mensagem que ficou hoje, né, gente? Vamos repensar, não vamos sair comprando tudo que vê pela frente, porque além de incentivar esse consumismo, também a pessoa vai se endividando, né? Vira uma bola de neve, né? Certeza. A moda diz sobre muitas coisas. Portanto, a mensagem que fica hoje, né, eu acho que ficou bem claro, é que a escolha é nossa, é sua, de ajudar a pensar em iniciativas, né? O poder de decisão é seu, é de todos nós. E o Diálogos da Cidade, então, fica por aqui. Não se esqueça que vocês podem acompanhar este programa na íntegra e toda a programação da TV Câmara de São José dos Campos, que, por sinal, é bem diversificada, pelo youtube.com/câmara-sjc ou pelo canal aberto 12.3. Até o próximo programa. Até mais!